Olá pessoal, eu sou o professor Jonathan do canal Geografia Ensinar e Aprender. Vamos dar continuidade agora às questões que eu estava resolvendo sobre a geografia, dentro do contexto da prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Então vamos para a questão de número 15, onde que a gente tem aqui gráfico, população urbana versus população rural, Brasil e Santa Catarina. A gente consegue perceber logo de cara que tanto Santa Catarina quanto o Brasil tem 84% de população urbana e 16% de população rural. Na questão de número 1, a assertiva número 1, a gente vê parcela significativa da mão de obra rural migrou para as cidades em busca de melhores condições de vida, como consequência das políticas de estímulo à industrialização, principalmente a partir da década de 50. Tá? Essa assertiva está correta e ela contribui para que na outra aula que a gente teve sobre essas questões, que a gente entenda que a área urbana, ela mesmo quando oferece uma condição mediana ou até mesmo ruim, ela pode ser próspera para a população do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de ter água encanada, de ter coleta de lixo. Isso já melhora sensivelmente a qualidade de vida da população. Então a assertiva número 1 está correta. Número 2, no presente a diferenciação entre população rural e população urbana é mais complexa, pois há grande número de trabalhadores em atividades rurais vivendo nas cidades, bem como habitantes da área rural trabalhando no meio urbano. Tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que quem vive hoje no meio urbano pode trabalhar no campo, como acontece, por exemplo, no Centro-Oeste, bastante. Muita gente vive na cidade, vai durante o dia trabalhar na roça e depois volta no final da tarde para sua casa dentro da cidade, ou seja, da área urbana. A mecanização elevada da agricultura acaba propiciando esse tipo de condição aí. E a mesma coisa acontece com o inverso. A gente tem a população que trabalha na cidade e vive no campo. Os meios de transporte, a evolução dos meios de transporte permitiram que isso fosse possível. Número 4. O estado de Santa Catarina sempre teve população urbana maior do que a rural, desde o início da ocupação do seu território. É lógico que não. As principais atividades econômicas de Santa Catarina, 100, 200 anos atrás, obviamente eram atividades rurais. Então, está fora de cogitação essa assertiva. Em qualquer lugar do mundo, praticamente, isso está fora de cogitação. Número 8. A população catarinense que vive no campo pratica técnicas tradicionais de agricultura, o que as afasta das principais modificações ocorridas na estrutura agrícola brasileira nas últimas décadas. Não é verdade. Tá? Na região oeste de Santa Catarina, por exemplo, a gente já viu aqui no canal vídeos sobre Santa Catarina, por exemplo, que a atividade agropecuária do oeste de Santa Catarina, ela é muito ligada à agricultura comercial. Tá? Então a produção de milho, produção de soja para a produção de frango e porco, ela está muito vinculada à agricultura comercial, que é uma agricultura moderna, que tem técnicas aí bastante avançadas. Então não procede o que acontece na número 8. 16. Entre outras variáveis, mesmo que sua população urbana seja maior que a rural, o Brasil ainda apresenta características de um país subdesenvolvido e industrializado. Sim, o Brasil é um país que exporta soja, que exporta gêneros agrícolas, que exporta minério de ferro, e esses produtos, por exemplo, não têm uma manufatura, muitas vezes. Mas em outras situações o Brasil tem manufatura, é o caso da carne, é o caso de gêneros como a produção de carros, esse tipo de coisa acaba tornando o Brasil um país industrializado, mas não necessariamente desenvolvido. Então a gente não agrega tanto valor quanto os países desenvolvidos, por isso subdesenvolvido. Tranquilo? 32. Florianópolis, capital de Santa Catarina, é a cidade mais populosa e mais povoada do estado de Santa Catarina. Não é verdade. Joinville é a cidade mais populosa, já vimos também naquele vídeo sobre Santa Catarina, e densidade demográfica é o que vai identificar se a cidade é povoada ou não. Por exemplo, Balneário Camboriú é uma cidade com 100 km² e com quase 200 mil habitantes, enquanto que Florianópolis tem 6 vezes mais área, quase 6 vezes mais área, tem 580 km², se eu não me engano, e é uma cidade com cerca de 500 mil habitantes. Então aí a gente já vê essa relação errada. Então a 32 está errada. Pela quarta vez seguida, o Brasil esteve em uma final olímpica do vôlei masculino. Os comandados de Bernardinho conquistaram no dia 21 de agosto de 2016 o tricampeonato dos Jogos Olímpicos contra a tradicional Itália. A partir das 13h15, as emissoras de televisão do mundo inteiro transmitiram o jogo direto do Maracanãzinho. Rio de Janeiro, UTC-3. O que é o UTC? O horário coordenado internacional. Horário coordenado internacional, -3
né? E o que é a coordenação dos horários, né? A partir da onde que ela se inicia? Ela se inicia a partir de Greenwich, que é considerado o zero, tá? O TC zero é Greenwich, lá em Londres, por exemplo, você tem esse fuso horário, e aqui a gente tem 3 horas atrasadas, ou 45 graus a oeste. Dados de Roma, capital da Itália, o TC mais 1, tá? Então é Greenwich mais 1. Na data em questão, Londres e Roma estavam no horário de verão. O que a gente vai fazer depois? Somar mais 1 hora no cálculo básico que a gente faz de fuso horário, que é a cada 15 graus para leste, a gente aumenta 1 hora. Então eu tenho aqui um mapa que mostra os fusos horários do mundo e a gente percebe que o Rio de Janeiro está no -3, conforme a questão diz. Eu não preciso do mapa para resolver a questão. Você pode fazer uma linha tracejada 0 grau, né? E daí você coloca lá Londres, e daí você coloca 15 graus oeste, 30 oeste, 45 oeste e vai colocar Rio de Janeiro no 45 graus oeste, que são 3 fusos horários a oeste. E você vai colocar Roma, na Itália, no 15 graus leste, né? Ou 15 graus east, né? 15 graus e. A gente vai ver ali depois na questão que vai aparecer algo nesse sentido. Tá? Então aqui a gente vai ter 1 hora a menos do que aqui, mas a gente vai ter 3 horas a mais do que no Brasil, certo? Então se a gente parte de 13 horas no Brasil e a gente quer saber o horário de Londres e de Roma, o que a gente tem que fazer? Aqui são 13, aqui são 14, 15, 16 horas em Londres, 17 horas em Roma. Mas como a gente tem que acrescentar 1 hora do horário de verão, a gente vai dizer 17 horas em Londres e 18 horas em Roma. Voltamos para a questão, tá? Sobre fuso horário é correto afirmar que 1. Em Londres a transmissão começou às 16h15, 17h15, foi o que a gente acabou de falar, certo? Já fizemos o cálculo, então tá errada 1. 2. Roma está no fuso horário 30 graus leste, ela está no 15. Ela está no 15 graus leste. A gente considerou ela 1 hora a mais por conta do horário de verão e não por conta da localização dela. Alternativa 4. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o TC4, que é 1 hora a menos do que no Rio de Janeiro, né, que está aqui em amarelo, né, a gente vai ter a transmissão às 12h15. Sim, se no Rio de Janeiro está 13 horas, né, em Campo Grande está 12 horas. Notem que eu não estou falando 15 minutos porque ele não vai gerar diferença nenhuma no resultado dessa questão. 8. Os torcedores de Belo Horizonte e Salvador começaram a assistir a transmissão no mesmo horário que os torcedores do Rio de Janeiro. Tipo aqui eu tenho um mapa, mas você tem que saber quais estados fazem parte de cada fuso horário. Tá? Por exemplo, aqui não aparece o Acre como tendo um fuso horário para ele, mas na verdade ele tem desde 2014. Eu peguei essa imagem e ela não está devidamente atualizada. 16. Na Itália a transmissão do jogo começou às 17h15, então é 18h15. Ou seja, quem errou essa questão não considerou, esqueceu de considerar os dados do horário de verão, que acrescenta 1 hora e o Brasil não tem mais horário de verão, por exemplo. Questão 17. A segunda-feira já começou, muito gelada em Santa Catarina. Na cidade de Urubici, na Serra Catarinense, os termômetros registraram 5 graus negativos na altura do Morro da Igreja, um dos lugares mais altos de Santa Catarina. E ao longo do dia, as temperaturas não devem passar de 17 graus em todo o estado. De acordo com a Central de Meteorologia, depois da chuva e da neve do fim de semana, o ar seco e frio deve predominar em Santa Catarina. Assim, a previsão é de tempo seco e sol com possibilidade de geada ao amanhecer no oeste, no meio-oeste, na Serra e no Planalto Norte. Então isso é uma notícia de meteorologia normal de cada dia do inverno aí. Sobre elementos e fatores do clima, nós temos uma videoaula sobre elementos do clima e outra sobre fatores do clima. Olha aí no canal, você tem essas aulas disponíveis. O quadro físico da mesma região serrana catarinense é correto afirmar que 1. As quedas bruscas de temperatura na Serra Catarinense são ocasionadas sobretudo pela atuação da massa polar do Pacífico. Não é do Pacífico, é do Atlântico, certo? A massa polar atlântica influencia o Brasil, a do Pacífico não. 2. Um dos aspectos da fitogeografia da Serra Catarinense são as florestas aciculifoliadas subtropicais e as formações de campos limpos. A floresta aciculifoliada é uma floresta de planalto, no caso a floresta das araucárias, no caso aqui de Santa Catarina. Tá? E fitogeografia, já que apareceu a palavra fitogeografia, eu volto à minha aula sobre biomas, que também está disponível aqui no canal, onde que a gente tem o seguinte: fitogeografia é a ciência que estuda a distribuição geográfica dos vegetais de acordo com as suas características. Tá? Então, por isso que é importante utilizar as palavras corretas durante uma aula.
Por mais que possa parecer ruim, né, fazer o aluno lembrar dessas palavras mais difíceis, não muito comuns, né, é muito importante porque na prova do vestibular acaba caindo isso daí. 4. Concentra as principais formações de dobramentos modernos, por isso a predominância de planaltos. No Brasil não tem dobramento moderno. Dobramento moderno é o encontro de placas tectônicas, onde que uma das placas acaba dobrando, como é o caso da Cordilheira dos Andes, como é o caso da Cordilheira do Himalaia, como é o caso até das Montanhas Rochosas. Mas não encontramos dobramentos modernos no Brasil, nenhum lugar do Brasil. 8. Predomina na Serra Catarinense o clima tropical continental, que se caracteriza pela existência de 2 estações bem definidas. No sul do Brasil a gente tem o clima temperado predominante. A gente chama de subtropical porque não tem estação seca, mas o clima temperado tem 4 estações definidas, bem definidas. 16. Neve é a precipitação de cristais de gelo translúcidos e brancos, em geral de forma hexagonal. Sim, isso está correto. Tá? Pode parecer absurdo ter que saber, ele é hexagonal, né? Também acho absurdo, mas é isso aí mesmo. Tá? Questão sobre desastres. No Brasil, os desastres naturais têm sido tratados de forma segmentada entre os diversos setores da sociedade. Nos últimos anos, vem ocorrendo uma intensificação dos prejuízos causados por esses fenômenos, devido ao mau planejamento urbano. Né? No meu site Geografia Ensinar e Aprender, que além do canal eu tenho também um site, né? Eu tenho postagens ali do começo do ano sobre o planejamento urbano de Belo Horizonte. Né? Cidade que sofreu muito com as enxurradas esse ano aí, e o planejamento urbano deles, que parece perfeito do ponto de vista do trânsito, né, não é muito bom do ponto de vista ambiental, né, porque a gente teve uma intensa, impermeabilização do solo, e a gente acabou concentrando muita água num curto espaço de tempo dentro dos córregos, que por sinal foram canalizados, e aí eles explodiram e um monte de problema aconteceu. Segundo o site, na obra Desastres Naturais, Conceitos Básicos, pode-se definir desastres naturais como resultado do impacto de um fenômeno natural extremo ou intenso sobre um sistema social. Então, se atingiu alguém, é um desastre. Se não atingiu, não é um desastre. Então, tem que atingir um sistema social e tornar ele extremamente precário, né? Que é o que diz no restante da questão ali. Sobre desastres naturais, é correto afirmar que... Vou ler a partir de agora só as questões corretas para dar tempo da gente fazer uma aula aí não muito extensa sobre essas questões da UFSC aqui. 1. Os fenômenos naturais que causam desastres podem trazer, além de prejuízos, benefícios para as sociedades. Por exemplo, as inundações podem fornecer grandes quantidades de fertilizantes para os campos agrícolas. Claro, isso pode acontecer onde você espera isso. Você espera a cheia lá para fertilizar o solo para depois plantar. Isso acontece bastante na Índia, por exemplo. Só que não é o caso de onde a gente utiliza o termo desastre, né? Mas está correto. 2. No Brasil, a maior parte dos desastres naturais tem causas múltiplas. Então, o desastre nunca é provocado só pela chuva. Ele pode ser provocado pela canalização de córregos, desvio de curso de córregos. Isso é desastroso. Morar nas encostas é desastroso, principalmente quando você não tem um pressuposto de engenharia mínimo para a construção dessas casas. Tá? Uma delas está associada aos processos atmosféricos. Sim, os problemas atmosféricos, as chuvas podem trazer problemas. Questão 19, uma questão sobre escala cartográfica. Muito comum ter questão sobre escala cartográfica nos vestibulares de Santa Catarina. Temos 2 exemplos de escala ali. Um mapa mostra a escala gráfica, onde que se eu ampliar esse mapa da região sul aqui, eu posso ampliar ele para a tela inteira e a escala gráfica vai ser ampliada junto. Essa é a vantagem da escala gráfica. Ela consegue ser ampliada junto com o mapa, com o que ela está representando. E o exemplo B, você tem uma escala numérica, que está ali 1 para 100 mil. Digamos que a questão quisesse que você soubesse quanto vale 1 centímetro na escala 1 para 100 mil. Você tem que saber em quilômetros quanto vale cada centímetro em cima do mapa, na escala 1 para 100 mil, em quilômetros. A gente tem que converter, certo? E para converter a gente precisa ou saber essa tabela aqui, e daí a gente preenche ela sempre da direita para a esquerda, porque a escala sempre é o número que está em centímetro, centímetro por centímetro, e daí a gente vai ter o número 1. 1 quilômetro é o que vale cada centímetro na escala 1 para 100 mil. Outra forma de você fazer isso, bem mais simples, é cortar 5 zeros. Né? Corta 5 zeros, né? E você tem o número 1. Então, se tiver lá a escala, mapa mundi, escala 1 para 30 milhões, se você cortar 5 zeros, vai sobrar 300 quilômetros. Tá? Você corta 5 zeros, sobra ali o número 300 dentro do quilômetro.
certo? Então corta 5 zeros que vai dar certo. Vamos ver o que estava correto aqui. O exemplo B. No exemplo B, uma escala numérica indica que quanto maior for o seu denominador, menor será a escala. O denominador é essa divisão que a gente tem ali embaixo. Então imagina que 1 centímetro do mapa representa 100 mil centímetros. Se ele representar 30 milhões de centímetros, vai estar representando uma área muito grande no espaço de 1 centímetro. Então vai estar muito menor. Eu chamo de escala menor quanto mais miniaturizado o mapa está. Então o mapa mundi numa folha A4, ele está menor na escala do que o mapa da minha cidade de Blumenau dentro de um mapa feito numa folha de A4. Tá? Então escala maior é a escala que eu enxergo mais detalhamento e escala menor é a que eu enxergo menor detalhamento. Tá? Aqui a gente tem um exemplo da cidade de Cornélio Procópio, Minas Gerais, onde que na escala 1 para 50 mil ela apareceria, por exemplo, com um arroamento, apareceriam as quadras da cidade. Na escala 1 para 100 mil não. Na escala de 1 para 250 mil aparece só um borrão e na escala 1 para 1 milhão aparece apenas um pequeno pontinho para representar essa mesma cidade que está em escalas diferentes aí nessa representação. Questão de número 20, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, está em contato com o Comitê Olímpico Internacional para que os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 contem com uma equipe de refugiados. A edição do Rio de Janeiro foi a primeira a ter uma delegação de refugiados entre os competidores. Tá? Então, os refugiados, vocês sabem que são pessoas que são forçadas a sair do seu território por algum tipo de perseguição religiosa, política, étnica. Né? E nas Olimpíadas do Rio de Janeiro a gente teve uma delegação que era chamada, teve 207 ou 208 delegações, e onde que essas pessoas que não podiam representar o seu país, representavam pelo menos elas mesmas e conseguiram ganhar medalhas para elas, não para os países, mas para elas. Então é um interesse aí, uma coisa interessante, porque muitas pessoas acabam tendo que fugir dos seus países e não representam país algum durante as Olimpíadas. Então é muito interessante essa iniciativa. 8. A Lei Brasileira de Refúgio criou o Comitê Nacional para os Refugiados, um órgão interministerial presidido pelo Ministério da Justiça, que lida principalmente com a formulação de políticas para refugiados do país. Sim, a política nacional brasileira para os refugiados é de 1997 e ela é extremamente complexa, e ela entende muito bem que essas pessoas que vêm de outros países, elas precisam ser bem recebidas do ponto de vista da saúde, da educação, do emprego, por isso que é interministerial, certo? Tá? Por isso a 8 está correto, não é uma questão tão fácil não é todo mundo que sabe isso. 32. Como resultado de graves conflitos como o que ocorre na Síria, milhares de pessoas têm fugido de seu país em busca de um lugar seguro para viver. No momento, o Mar Mediterrâneo é o cenário em que se desenrolam as cenas mais dramáticas dessa crise humanitária, considerada uma das piores desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então era um problema vivenciado ali em 2016, 2017 muito fortemente, o Estado Islâmico foi suprimido, porém a Europa ainda continua sendo um destino muito grande de imigrantes, fora desse período de coronavírus que a gente está agora, que certamente nem isso está acontecendo em grande escala em direção à Europa, muito menos para a Itália, que está vivenciando um problema muito grave aí, mas que vai precisar repor a sua população. Então, muito da questão migratória italiana deve ser revisto após essa grande crise humanitária, que no caso deles agora é a questão do coronavírus, que nesse momento, dia de hoje, daqui a um ano tu pode estar assistindo essa aula aí e o número pode ter sido maior, tomara que não aumente muito, mas hoje está em 14 mil mortes, já provocadas pelo coronavírus no país chamado Itália. Tá? Então, só para você ter uma ideia, 14 mil mortes é 1/3 do que morreu na Guerra do Vietnã pelo lado americano durante 10 anos. Então, é o equivalente a 3 anos de Guerra do Vietnã por parte do lado americano, que morreu menos pessoas do que do lado dos vietnamitas, certo? Obrigado pela sua atenção, não deixe de dar o seu like, se inscreve no canal e continue assistindo nossos vídeos aqui do canal Geografia Ensinar e Aprender. Valeu!